O Internacional está definido para enfrentar a equipe do Atlético Nacional nesta quinta-feira pela Libertadores da América, a partir também de uma novidade importante no treinamento desta quarta-feira. Carboneiro participou normalmente da atividade e fica à disposição do técnico Roger Machado para o compromisso importante com aquele que era até hoje o líder do grupo na competição. Era porque o Bahia venceu fora de casa o Nacional do Uruguai e assumiu a dianteira, dando ao Inter a possibilidade de ser um novo líder da competição em caso de vitória, por mais de um gol de diferença no estádio Beira-Rio. A gente fala também sobre o encontro do presidente Alessandro Barcelos com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, onde o mandatário colorado fez cobranças e colocou na mesa para o mandatário da CBF a respeito de arbitragem, o adversário do Internacional na próxima fase da Copa do Brasil e os caminhos colorados na janela de transferências. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 9 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o dia de treinamentos no CT Parque Gigante. De novo, atividade com os portões fechados, dessa vez para definir o time que enfrenta o Nacional de Medellín nesta quinta-feira às 7 horas da noite pela Copa Libertadores da América. E há uma novidade importante no treinamento desta quarta-feira, porque Roger Machado teve na atividade Johan Carboneiro. Ele que não havia participado do treinamento de terça-feira, virou uma dúvida por um dia, o Inter não explicou o porquê o Carboneiro ficou de fora dessa atividade e agora o Carboneiro esteve à disposição. O Carboneiro participou da atividade, o que indica que Roger deverá e poderá, e com isso repetirá o time que enfrentou a equipe do Cruzeiro, que agora pode enfrentar de novo o Nacional de Medellín. O time do Inter está definido e, salvo alguma surpresa muito grande, será esse: Antony, Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabei. O meio-campo de Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley com Ener Valencia na frente. É esse o time do Internacional para encarar o Nacional de Medellín nesta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Tendência de um Beira-Rio lotado, vai ser aquele jogo que vai demorar um pouco para o Beira-Rio encher em função do horário, mas a expectativa é de um Beira-Rio lotado e aproveitando esse bom momento do Internacional, tá? A respeito de Libertadores, uma situação importante, tá? O outro jogo do grupo aconteceu nesta quarta-feira. Bahia e Nacional, lá no Gran Parque Central, em Montevidéu. E o Bahia venceu, fora de casa, com um gol de Eric Pulga e com isso assumiu a liderança do grupo na Libertadores da América. O Bahia é o líder com 4 pontos e saldo 1, o que dá ao Inter a possibilidade de, caso vença o Atlético Nacional de Medellín por 1 ou mais gols de diferença, assumir a liderança do Grupo F na Libertadores da América. Basta vencer por mais de um gol de diferença, na verdade, tá? Tem que ser 2 ou mais gols de diferença. O Inter vai a 4, saldo 2, e aí passa a equipe do Bahia. Se for 2-1, por exemplo, já passa o Bahia também nos gols marcados, mas o Inter tem uma grande possibilidade, fazendo o seu dever de casa, de assumir a liderança da chave nesta partida contra o Nacional de Medellín no Beira-Rio. Claro que um jogo difícil que vai acontecer nesta quinta-feira, tá? Aliás, muita empolgação por parte do Nacional de Medellín. A gente já vê as ruas de Porto Alegre tomadas por torcedores do Nacional, que vieram de avião, estão vindo para Porto Alegre e se farão presente em um grande número nesta partida no estádio Beira-Rio. A goleada do Nacional de Medellín sobre o Nacional do Uruguai na estreia da Libertadores por 3-0 dá também um tom de otimismo para a equipe colombiana, que vem fazendo uma boa campanha e chega em um bom momento aqui no estádio Beira-Rio, querendo aprontar para cima do Internacional, tá? Uma outra situação importante é o sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e que fez com que o Inter conhecesse o seu adversário na terceira fase da competição, o primeiro adversário do Inter na Copa do Brasil. E trata-se do Maracanã. Por mais que o nome sugira o Rio de Janeiro, o Maracanã é um time do Ceará.
É um time da cidade de Maracanaú, que fica a 20 quilômetros de Fortaleza. Portanto, não é uma logística tão complicada assim para o Internacional, tá? O Inter viaja para Fortaleza, se hospeda em Fortaleza e no dia do jogo vai de ônibus, 20, 30 minutos, já está no estádio em Maracanaú, uma cidade satélite ali, uma cidade como Esteio é de Porto Alegre, ou Canoas de Porto Alegre, até porque é uma cidade grande, tem mais de 200 mil habitantes, lá em Maracanaú, onde o Inter vai jogar pela Copa do Brasil, tá? E um outro detalhe, é o segundo jogo que o Inter vai jogar lá. O jogo de ida acontece no Beira-Rio, data base do dia 30 de abril. O Inter joga no Beira-Rio contra o Maracanã e depois, data base 21 de maio, viaja para o Ceará, para Maracanaú, para enfrentar a equipe do Maracanã. Então assim, se o Inter conseguir um bom resultado no jogo de ida, tem uma grande chance do Inter poder colocar um time reserva nessa viagem lá no Ceará, tá? Dependendo do resultado que se construir aqui, tendo como base que o Maracanã não é uma grande potência do futebol brasileiro, né? E é o primeiro jogo no Beira-Rio que vai determinar exatamente isso, então o Inter vai tentar já poder garantir de alguma forma a classificação no jogo de ida, tá? Mas a ida e o sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF não foi o único compromisso da comitiva colorada ou do próprio presidente Alessandro Barcelos, que esteve no Rio de Janeiro para acompanhar este sorteio representando o Internacional. O presidente Alessandro Barcelos esteve na sede da CBF e marcou uma audiência, marcou um horário com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e com o chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra. E o presidente Barcelos fez cobranças à cúpula da CBF, em especial ao presidente Edinaldo Rodrigues. O presidente Barcelos queria primeiro uma explicação de por que o afastamento do Marcelo de Lima Henrique em um lance que houve discussão e o afastamento do Marcelo de Lima Henrique, no entendimento do presidente Alessandro Barcelos, e ele colocou isso para o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, e para o chefe da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, pode dar aos árbitros uma falsa sensação de necessidade de compensar com erros o Internacional. Principalmente o que seria injusto do ponto de vista do presidente Barcelos, de um lance que não é unânime. E o presidente Barcelos ouviu de Edinaldo Rodrigues que de fato não foi um lance unânime, mas que o procedimento da CBF será esse. Quando forem identificados erros, mesmo que não sejam unânimes, mas que tenham impacto nos jogos, a CBF vai afastar os árbitros. E esse vai ser o procedimento em todo o Campeonato Brasileiro de acordo com a CBF, tá? Mas o presidente cobrou isso, cobrou como que vai ser a postura da CBF com os clubes, a história da ligação do presidente Edinaldo pro Pedrinho, que história foi essa, e ouviu explicações por parte da CBF. Mais do que as explicações, o presidente foi lá com o intuito de marcar uma posição. E essa foi a ideia do presidente Barcelos lá. Marcar uma posição junto ao presidente da CBF e ao presidente da comissão de arbitragem, do tipo, cara, o Pedrinho te mandou mensagem, tu ligou pra ele dizendo que ia afastar o árbitro, se é por falta de te incomodar, eu venho aqui na tua sala te incomodar. E eu vou te incomodar se eu for prejudicado. Mais ou menos nesse tom. Óbvio que o presidente não falou isso, tá? Eu tô falando em termos de atitude. Foi uma atitude com esta bandeira do presidente Alessandro Barcelos, que cobrou Edinaldo Rodrigues, Rodrigo Sintra, em relação ao episódio do afastamento do Marcelo de Lima Henrique e a pressão existente no bastidor de um suposto erro, que na visão do Inter não foi um erro, de arbitragem cometido na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Pra fechar, eu quero convidar vocês a assistirem o vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira, tá? Que fala sobre a atuação do Inter na janela de transferências. A janela se encerra nesta sexta-feira. E o Inter não deverá anunciar nenhum nome. O Inter não deverá anunciar nenhum reforço. A busca por um lateral direito, ela deverá ficar para metade do ano. E eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa quarta-feira. É só conferir aqui no canal, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds de Inter e Nacional de Medellín. Odd do Inter, 1,57. Empate, 3,9. Nacional de Medellín, 6,4. Joga na KTO com responsabilidade. É um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. O Inter bastante favorito para o jogo dessa quinta.
Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!